Brasil, eu tenho que ler tudo com você. Diz assim: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz. E soltando gritos de amargura, chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Ele chegou até a porta. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, em algumas versões diz teve medo. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Ester chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Hataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele, disse também a quantia certa de prata que Hamã tinha prometido pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Hataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e do povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Ester. Presta atenção nisso, você já conhece, mas frisa bem isso na sua mente. Verso 13, então Mordecai pediu que respondessem a Ester: não pensem que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Está falando, não pensa que porque você é rainha, você não vai morrer junto com todo mundo. O rei não sabia que ela era judia, mas ia acontecer. Verso 14, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento. O que ele está falando assim? Se você não se posicionar, a obra de Deus será realizada, com você ou sem você. Se você não abrir a boca, Deus vai livrar o povo, com você ou sem você. Mas aí ele continua. Mas, verso 14, porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. A parte B aqui do 14. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Tipo, você está achando que você se tornou rainha porque você é a estrelinha de Jesus? O que Deus precisaria ali para o povo era de uma rainha judia para salvar o povo. Então é pelo propósito de Deus que você foi colocada no trono. Não esqueça disso. É o que ele está falando na mensagem. Se você não se posicionar, vai aparecer outro. Mas será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aonde você está? Verso 15. Então Ester pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã
e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Quem esteve aqui quando nós estávamos falando de Neemias, nós ensinamos isso. Quando fala só os dias aqui no Antigo Testamento, está falando só enquanto o sol está aí. Mas aqui ela falou nem de noite, nem de dia, 24 horas. Não comam nem bebam nada, é jejum total. 72 horas, 3 dias, 72 horas, né? 72 horas de jejum. Essa semana é semana de jejum, quem está disposto? Você se levanta, está disposto a 72 horas não comer nem beber nada? Me passa um pouco dessa graça, porque eu preciso, porque eu não estou não. Preciso. Se você tiver, faz. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ó, aquela que lá no verso 4 ficou muito aflita, ficou com medo. Ó, aqui no final do verso 15, no verso 16, ela falando, ó, depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Eu vou fazer, mas se eu tiver que morrer, paciência, mas eu vou morrer fazendo o que tem que ser feito. Isso é disposição. É isso que eu falo quando Deus espera intensidade nossa de servir a Ele. Porque a gente não está disposto a nada. Se eu precisar abrir mão de um pouco de dinheiro, eu escolho na verdade abrir mão de servir a Deus. Se eu precisar abrir mão de um pouco de conforto, de alguma coisa que eu lutei para, eu escolho abrir mão de servir a Deus. Ela tá falando, se eu precisar abrir mão da minha vida, eu abro, mas eu vou morrer fazendo o que Deus espera que eu faça. Verso 17, então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Coloca o tema para mim, fazendo um favor. É o Biel que está ali, né? Você pode repetir comigo o tema, ler comigo, repetir, eu não falei ainda, repetir é quando se fala a primeira vez, né? Lê comigo, no 3, 1, 2, 3. Chamados para este tempo. Deixa eu olhar meu tempo, porque o tempo já foi embora, falar em tempo. Mas não está tarde, não se assusta e eu vou encerrar no horário, eu acho. As crianças foram para a salinha, né? Só estamos em adulto. Quem aqui já apanhou dos seus pais quando você era criança? Você achou que eu ia falar besteira aqui, né? Besteira sim, ó. Não besteira, mas você achou que eu ia falar outro assunto, você pensou, né? É porque eu imagino que quem está aqui na nave não apanha mais, por isso que eu selecionei. Quem apanhou quando era criança? Os filhos que os pais estão aqui perto, estão do lado, tiveram medo de levantar a mão, eu percebi. Quando eu era criança, eu apanhei bastante. A Mayra fala, eu nunca apanhei dos meus pais. Eu falei, é por isso que cresceu desse jeito. Né? Se não é eu na vida dela, irmão. Mas, do que seu pai te batia? Alguém fala alguma coisa? Eu sei, o pessoal fala espada de São Jorge, cinta, fio de ferro, mangueira. Ó, você não levantou a mão, mas você já está falando do que você apanhou, tá vendo? Ah, entendi, você viu apanharem. Ah, entendi, tá certo. Entendi. O meu pai não me batia com esse monte de coisa, meu pai me batia com cinta. E às vezes chinelo. Eu não lembro de ter apanhado do meu pai, por exemplo, de vara. A maior parte do pessoal fala espada de São Jorge, né? Eu não lembro de ter apanhado. Meu negócio, eu apanhava de cinta. E às vezes quando era coisa rápida, assim, que eu estava passando perto, ele queria bater, ele pegava o que estava na veia. Geralmente era o chinelo que já estava no pé, né? Mas eu apanhei bastante. Eu lembro que teve uma época que eu já tinha na cabeça assim, eu já vou apanhar mesmo. Então, para que andar na linha? Eu não vou conseguir andar na linha o dia inteiro. Se eu fizer um pouquinho de bagunça, eu já vou apanhar, então vamos bagunçar o dia inteiro, já apanha de uma vez, na hora que eu chegar do serviço e já está tudo certo. Eu lembro que
ficava marcas no pé, na perna. Ficava marcas. Hoje, se os meus filhos forem para a escola com as marcas que eu ficava quando eu era criança, se os meus filhos forem para a escola com essas marcas hoje, ficava, eu acho que era perigoso eu ser preso. Não é? Ficava marca. E peguei a banha de chinelo das coisas, aí tem gente já sentindo trauma, ficava a marca do chinelo. Aquele negócio de sangue prensado, hoje eu acho que era tido como espancamento, sei lá, mas hoje não pode. E eu tenho aquele sentimento de vez em quando meus filhos fazem bagunça, eu falo, poxa, por que na minha vez de bater não pode? Os pais compartilham comigo esse negócio? Poxa, por que na minha vez, eu apanhei tanto, porque chegou na hora da minha vez, parou, não vale mais, cara, né? A gente corrige, a gente vai, dá uma palmadinha, coisa leve. Vai fazer aquele negócio de antes, para você ver, agora não pode mais não, capaz de ser preso. Por que eu estou falando isso aí? Você já teve essa sensação de que parece que você, ou essa sensação de querer ter vivido em outro tempo que não é o de hoje que você está vivendo? Tipo assim, as minhas ideias batem mais com o povo antigo, parece que hoje está todo mundo no avesso, não é impressão? Eu vejo isso muito na igreja, falando, nossa, parece que antes era assim, 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 nossa, na minha vez de ser pastor mudou tudo. E eu não sei se você compartilha, mas vira e mexe tem esse sentimento, fala, poxa, na minha vez parece que mudou. As coisas mudam de tempo em tempo. E quando a gente tem esse sentimento, a impressão que dá, é que eu estou falando para Deus, o Senhor errou o tempo que o Senhor me colocou aqui na terra. E quantos de nós temos a sensação de que Deus errou em alguma coisa? Deus erra em alguma coisa, gente? Deus não erra. Mas quantos de nós temos a sensação, Deus me colocou na família errada? Deus me criou, mas me colocou no lugar errado. Porque tem coisas que são difíceis de explicar, vamos ser justos. Pessoas que sofreram na sua infância, e a porcentagem é absurda de gente, talvez quem acompanha vidas, quem foi chamado para cuidar de vidas sabe do que eu estou falando, a porcentagem de gente que sofreu abuso quando era criança, a maior parte das vezes dentro da própria casa, não é nem de estranho. A gente olha e fala, tem coisa que é difícil de explicar, né? O tempo, as coisas mudam, parece que nós estamos vivendo uma época que fala, poxa, eu queria ter vivido outra época, e inconscientemente nós estamos falando, Deus, o Senhor errou quando quis me colocar no mundo. Porque parece que na hora de eu celebrar, na hora de eu viver algo diferente, as coisas é mais difícil para mim do que para os outros. Na verdade é isso que nós estamos querendo dizer. Por que para mim é mais difícil? A história de Esther é basicamente isso, se nós pararmos para observar. Uma menina que, o livro de Esther no capítulo 1, começa falando do rei, chama a sua esposa, a rainha, que não era Esther, a anterior, para exibir para os seus convidados. Ela quer exibir sua esposa. Estava bêbado, cheio de alegria, bêbado. O rei tinha a esposa, possivelmente a mais bonita do reino, pelo menos no gosto dele, porque ele podia escolher. Quer exibir a esposa, ela fala, não vou. Ele chama os conselheiros, o que eu faço? Eles falam, se você não punir ela, as nossas esposas não vão nos respeitar. Manda embora. Ele ouve os conselheiros e manda ela embora. Capítulo 2, surge a seleção para uma nova rainha. E dentre todas as mulheres lá tem a Esther, uma jovem, sem pai, sem mãe. Olha a vida dela. Sendo cuidada por um primo, Mordecai. Primo pegou para adotou, está cuidando, porque a menina não tem pai nem mãe. Já fala de uma infância, de uma adolescência sofrida. Crescer sem pai, sem mãe. Faz a seleção, passa o processo de seleção e o rei se agrada dela.
Mordecai fala para ela, fala, não fala que você é judia. Ela obedece, creio eu, mas é uma crença, porque a Bíblia não fala que ela não precisou mentir, possivelmente eles não perguntaram. Mas ela foi tida como rainha, foi selecionada como rainha. Eu não quero me atentar ao processo, quero ir direto ao ponto. Ela foi selecionada como rainha e agora tem uma menina, neto, que não tem pai, Lucão, não tem mãe, cuidada pelo tio numa terra que não é a sua, que de repente se tornou rainha. Olha, de repente teve o processo de 1 ano aí, tá bom? Mas qual era a probabilidade disso acontecer? Seja sincero comigo. Humanamente falando, possibilidade existia, mas probabilidade baixíssima. Ela é escolhida e agora ela é rainha. Ela vai para o palácio e seu tio continua morando na cidade. No capítulo 3, esse tio começa a ter uma desavença com certo homem, Hamã. Mordecai, primo de Esther, porque não se fala tio, mas na Bíblia fala que ele era irmão do pai dela. Irmão do pai, é isso mesmo, tio, só para não falar besteira, que aí é tio mesmo, né? Se falar irmão do pai é tio. Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, no verso 7 do capítulo 2, filha de seu tio, que era órfã de mãe e pai. Filha de tio é o quê? Que agora bugou minha cabeça. Primo mesmo, estou certo no primo, né? Filha de tio é primo. Então primo, se eu falar tio, você ignora e sabe que é primo, que a cabeça já ficou gravada. Mas agora o Mordecai tem uma treta com Hamã. O que é? Hamã é um oficial do rei, um cara top, que o rei gosta dele, top para o rei, tá bom? O rei honra ele e fala, ó, todo mundo tem que reverenciar esse homem, todo mundo tem que honrar ele, então quando ele passar, você vai se curvar. Só que, interessante você observar que havia judeus em toda parte, e o problema do Antigo Testamento é a idolatria. A questão do povo de Israel é que Deus salvava, mas a única coisa que Deus queria ser de Israel é o único Deus. Eles não conseguiam ficar só com o único Deus. E aí eles começavam a adorar outros deuses, e aí Deus permitia que os inimigos prevalecessem contra eles, para que eles se desesperassem, e nesse desespero eles voltassem a Deus. Eles se voltavam a Deus, Deus dava força para eles, eles venciam o inimigo. Eles venciam o inimigo, eles abandonavam Deus, queria ter mais deuses, Deus dava força, e tudo antigo, resumindo é isso. E é o que está acontecendo aqui, porque agora tem Mordecai, mas tem uma galera de judeu lá, e o judeu é ensinado que não podia se prostrar a ninguém. Lembra lá na tentação de Jesus? Quando o diabo aparece para Jesus e fala, ó, se prostrado me adorares, eu te dou tudo isso. Jesus fala, não, ó, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Aquela palavra que Jesus está falando é lá da lei. Ele está repetindo o que já está escrito na lei, ele está falando da Bíblia para Satanás. O que acontece agora? Esther está lá, no palácio, longe de seu primo, o primo lá fora. Ele não se prostra, fala, não vou me prostrar, mas é mandato do rei, é mandato do rei, mas não vou me prostrar. Simples assim. Por quê? Porque eu tenho um Deus e eu não saio me prostrando para qualquer um. O meu Deus é o único Deus, eu não saio me prostrar, mas o rei mandou. Mas todos os outros judeus, a Bíblia não fala, mas o que dá a entender, se prostraram também. Por quê? Porque ele invocou só com Mordecai. Ele viu um ali que todo mundo quando se prostrava, aquele não se prostrava, e ele começa a ficar bravo. Ele começa a ficar bravo, e o que ele faz? Vou maquinar um plano para acabar com esse homem. No capítulo 3 ele fica sabendo que Mordecai é judeu. Ele vai lá e fala para o rei, rei, vamos fazer um decreto? Matar todos esses judeus que estão aí. Esses caras não estão te obedecendo, esses caras estão criando tumulto, esses caras são bagunceiros. Depois você lê os capítulos com calma, que eu estou dando uma só explicada na história para você. Esses caras agora não te obedecem, não estão nem aí, vão acabar com tudo. O rei não está sabendo de nada do que está no coração dele. Para o rei tanto faz quanto fez. Se você quer saber, eu assino e vamos acabar com todos esses homens. Vamos ser sinceros? Se fosse nós no lugar de Mordecai, não, é muito fácil a gente falar aqui hoje, não.
né? Mas no dia a dia lá, quando as coisas estão fora do plano de Deus, na roda dos escarnecedores, faz tempo que eu não falo do versículo de Salmo. Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, e não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque Mordecai está lá no meio de todo mundo. Todo mundo está fazendo. Aparentemente para nós é uma coisa simples. Tipo assim, talvez um conselheiro cristão chegaria nele e falou: cara, não cria caso não, abafa. Não vai dar nada. Deus sabe que você está sendo obrigado a fazer isso. Os outros irmãos seus estão fazendo, é só você que é o bitolado. É só você que quer dar uma de santarrão, é só você que quer dar uma que é o crentão. Cara, para com isso. Imagina os conselhos que talvez não viria, por quê? Porque está todo mundo fazendo, e se tem uma nação fazendo, um querer fazer diferente, você teria emocional? Responde para você, não balança a cabeça, não faz nada. Responde para você mesmo, você teria emocional? Porque por muito menos a gente já não anda na linha. Por muito menos a gente mente. Por muito menos a gente engana. Por muito menos a gente esquece dos propósitos de Deus e começa a caminhar segundo os nossos próprios propósitos. Por propostas bem menores a gente acaba caindo na tentação e por desencargo de consciência fala: não, mas se eu conseguir eu oferto. Como se Deus estivesse preocupado com o valor financeiro. Por muito menos. Nós somos a geração de crente, aí eu começo a falar do tempo que nós estamos vivendo. Nós somos uma geração de crente que não faz diferença no mundo mais não. Faz tempo que eu não prego, né? Faz tempo que eu não prego aqui. Deixa eu falar mais doutrinário. Nós somos uma geração de crente que a gente não faz. Hoje o mundo, na nossa roda, no serviço, eles têm coragem de vir e fazer piadas infames na nossa frente, como se nós não estivéssemos lá, ou como se nós não fôssemos crentes. O homem do mundo tem coragem de, quando passa uma mulher, mexer com a mulher na nossa frente. Nós deveríamos ser lúcidos e dar o respeito. E o respeito não é simplesmente ficar brigando. Pela nossa conduta, eles deveriam ter vergonha de fazer isso. Pela nossa conduta, eles deveriam ter vergonha. Não, mas peraí, tem um crente aqui. Mas não faz diferença mais nenhuma. E aí a gente vai falar que se fosse nós, no lugar de Mordecai também, não sei. Ah, para. Se fosse eu no lugar de Mordecai, também não me prostraria. Não, Deus deixou muito claro tanta coisa. E a gente vai fazendo do nosso jeito. A gente vai vivendo a vida na gambiarra. A gente vai entregando para Deus o que sobra, achando que está abafando porque estou indo na igreja. O Mordecai está lá e fala: não, independente, todo mundo pode fazer errado. A minha vida pode não ser próspera aqui na terra, eu posso ser oprimido, pode dar problema, mas eu vou fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Se isso for causar prejuízo, e aí o inimigo vem, por quê? Porque o inimigo vai olhar e vai falar: tudo bem, se você vai ser fiel a Deus, não é só você que vai sofrer, é todos à sua volta. E aí o homem já balança. Aí o homem já treme porque fala: se é eu que vou sofrer, tudo bem, mas vai pôr minha família nesse rolo? Vai pôr meus irmãos nesse rolo? Vai pôr o meu povo nesse rolo por causa de mim? Por quê? Porque o povo estava se prostrando, mas ele não. E agora o decreto é: vai matar todos. O diabo sabe fazer proposta para fazer você mudar de ideia. Entenda uma coisa, se você não lembrar de nada dessa pregação, lembra dessa frase: o diabo sabe fazer propostas para você mudar de ideia. Ele sabe jogar sujo, ele não tem regra. Quem tem regra somos nós, ele não tem regra. Ele sabe jogar pesado. E ali o Mordecai agora ele se desespera. Ele se veste de pano de saco, ele dá uma de doido e fala: eu não vou me prostrar.
Na fala dele já está falando basicamente o que Esther falou no final, mas falou: se o povo for morrer, vai morrer, mas eu não vou mudar o plano de Deus para a minha vida, eu não vou me tornar um desobediente a Deus, não vou. E ali ele se desespera, veste de pano de saco, vai até a porta do rei, começa a gritar, começa a dar trabalho. Esther que está lá dentro, agora vivendo a bênção. Poxa, a menina cresceu sem pai, sem mãe, cuidada pelo tio, agora está no seu tempo de rainha, Adri. Poxa, viver os sonhos de Deus para a vida dela, né? Viver, nossa, a promessa de Deus para a vida dela. Poxa, sofreu tanto na infância, na adolescência, não sei quando os pais morreram. Mas agora é rainha, agora tem servos ao seu favor. Não precisa cozinhar, já vem as melhores comidas. É a mais bem cuidada do povo. Está no lugar de honra máximo, exaltado, Deus exaltou, Deus prosperou, Deus abençoou, e agora está vivendo isso. De repente, vem a notícia: o Mordecai está dando trabalho lá fora. Tem um cara lá fora, ele falou que te conhece, que é seu primo, e está gritando que nem doido lá fora, vestido de pano de saco. Ela pega e fala: não, eu tenho posse, dinheiro não é problema. Pega vestes bonitas, boas, de marca, eu sei a medida do meu primo, leva a roupa para ele se vestir. E ele manda a resposta para ela, fala: não, pega uma cópia do contrato, fala: dá uma lida aí. O fato dela estar vivendo a bênção fez ela não se atentar que o povo dela ia morrer. Ó que perigo. Eu lembro que eu preguei uma palavra que uma vez: tem cuidado com a bênção. Pastor, a pessoa é contra a bênção? Não, mas ela tem que vir diante da motivação correta e da forma correta. Porque eu ganhar dinheiro, por exemplo, de forma ilícita, eu posso falar que é bênção, mas não é bênção, e eu vou estar com o bolso cheio de dinheiro. Eu segui minha vida de forma ilícita, às vezes vai dando certo, e nem por isso Deus está aprovando. Ela está lá na bênção, Deus colocou ela lá, mas fez ela se tornar insensível ao seu povo. Se torna insensível ao seu povo, vai perguntar para o seu primo, e fala: o que está acontecendo, o que está pegando? Ele manda o contrato, ela lê. E na ideia do contrato que nós lemos aqui no capítulo 4, ele está falando: ó, vai falar com o rei, você é rainha. Ela manda a resposta para ele, fala: você sabe que nem homem, nem mulher. E quando ela está falando isso, ela está querendo dizer nas entrelinhas: nem eu, sendo rainha, tenho autoridade para isso. Entrar na presença do rei sem que seja chamado pelo rei. E aí ela tem um detalhe: e faz mais de 30 dias que ele não me chama. Tipo assim, eu lutei tanto, Edmara, eu estou aqui no trono porque eu mereço. Em outras palavras, cada um com seus problemas. Em outras palavras, não fizeram por merecer. Eu já sofri muito, agora eu estou na bênção. Você vem querer me tirar da bênção porque eu já sofri? Ela está mandando essas entrelinhas lá, falando: olha, eu não posso entrar na presença do rei. Aí Mordecai chega, manda. E o detalhe, como a mente vai mudando, como as coisas vão mudando. Por que não foi ela conversar com a homem? É primo dela que cuidou dela. É o pai praticamente, o pai morreu, mas era o que estava fazendo o papel de pai. Se ela chegou a estar de rainha, era porque ele tratou dela desse tempo. É porque ele cuidou. E agora tem que conversar à distância, mandando pessoas. E ali ele fala o seguinte: deixa eu te dar um choque de realidade. Ele falando para ela e eu falando para você hoje. Você não é obrigado a se posicionar. No tempo que nós estamos vivendo, você não é obrigado a se posicionar. Se você quiser viver uma vida neutra, você tem esse direito. Se você quiser viver uma vida de assistir culto, você tem esse direito, sabe? Se você quiser viver uma vida de dizer: eu sou crente,
Eu até trabalho, tenho um cargo na igreja, tenho uma posição, participo de algum departamento, e para mim está bom, você tem esse direito. Ninguém tem o direito de te obrigar. Se Deus não te obriga, não tem nenhum líder aqui na terra que tenha o direito de te obrigar a fazer alguma coisa que você não queira fazer. Não existe isso. Você tem o direito de levar a vida do jeito que você quiser. Ah, mas se eu não me posicionar, Deus não vai fazer a obra que espera, que aí muda o plano. Ele está falando para Esther, se você não se posicionar, Deus vai mandar o livramento por outro. Se você não se posicionar, o que Deus quer fazer para essa geração, Ele vai fazer do mesmo jeito, não muda. Agora, você tem a oportunidade de participar disso. Você não pode chegar lá no céu e falar, Deus, eu não tive oportunidade. Isso não existe. O que ele está falando, olha, Esther, se você não pense que você vai ser livre, se você não se posicionar, você pode não se posicionar, mas não pensa que, se vier a matança, você vai ficar viva, porque todo mundo vai morrer, inclusive você. Você está com medo de não chegar diante do rei por causa de morrer? Deixa eu te dar um choque de realidade. Se você não chegar diante do rei e todo mundo morrer, você vai morrer. Isso não é dúvida, isso não é talvez, isso é fato. Se você chegar diante do rei e morrer, está na mesma, está igual. Mas pode ser que você chegue diante do rei e viva. A sua possibilidade de viver não é se distanciando do rei. Se distanciando do rei é certeza de morte. Deus está falando com pessoas que têm enfrentado medos aqui hoje. Deus está falando com pessoas que têm enfrentado situações difíceis, e ali tendemos a nos distanciarmos do rei, porque eu tenho medo do que o rei pode fazer. Sabe quando vive às vezes uma vida e acaba caindo no pecado, acaba fazendo o que não quer fazer, acaba lutando e às vezes é derrotado em uma batalha ou outra, e aí o inimigo usa isso tudo e nos faz ficar com medo de nos comparecermos diante do rei. Deixa eu te falar uma coisa, se nesse momento de fracasso, nesse momento de luta, nesse momento de fragilidade, você se distanciar do rei, é certeza de morte. Mas se aproximar do rei, pode ser que ele tenha misericórdia. E ele fala, não pensa que não vai vir livramento, Deus vai fazer a obra dele. Mas quem sabe, se não é para um tempo como esse, que Deus te colocou aonde você está. Entenda essa palavra, meu irmão. Eu não sei aonde, eu sei que agora você está na igreja aqui, porque você está ouvindo a palavra, mas na sua vida, nas circunstâncias da sua vida, a fase que você está vivendo, eu não sei aonde você está na fase da sua vida, mas quem sabe não é para um tempo como esse, que Deus te colocou para estar aonde você está. Ah, eu vim de uma família tribulada, quem sabe não é para um tempo como esse, que Deus colocou alguém para ser luz dentro dessa família. Ah, o meu serviço, todo mundo é escarnecedor, todo mundo rouba, todo mundo fala palavrão, todo mundo não quer saber de nada. Quem sabe não é para um tempo como esse que Deus te colocou dentro desse serviço. Ah, eu estou congregando numa igreja e o departamento está na luta, quem sabe não é para um tempo como esse que Deus te colocou nesse departamento. A gente olha as dificuldades e o nosso posicionamento geralmente é, vou sair do serviço, vou abandonar a minha família, vou abandonar o departamento. Quem sabe não é para um tempo como esse que Deus te colocou aí. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo vai falar ao Timóteo, os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E ali ele vai começando uma lista de tempos difíceis. E eu fico só no primeiro, porque para mim tudo se resume no primeiro. Haverá homens amantes de si mesmo. Só nesse ponto, porque se você ler todo o restante, se você resolver esse, resolve tudo. Sabe por quê? Quando vai falar o mandamento, os 10 mandamentos, ame ao seu próximo, e aí tem um detalhezinho, como a si mesmo. Quando vai falar esse mandamento, ele não pergunta como você se ama, porque ele sabe que você se ama. Lembra que eu falei na hora de orar aqui para a irmã com câncer? Uma coisa é eu orar para uma irmã que veio o nome aqui para mim, orar para alguém que está com câncer. Outra coisa é eu ter alguém dentro da minha casa que está enfrentando câncer. A minha oração vai ser com uma outra intensidade.
Uma coisa é eu estar perdendo sono por causa de talvez estar com câncer. A minha oração vai ter outra intensidade. Por quê? Porque sou eu que estou sentindo. O mandamento é ame ao próximo como a si mesmo. E aí, Paulo fala a Timóteo, ó, nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque os homens amarão a si mesmo. E se a gente parar para observar, muitas vezes até o nosso serviço a Deus se torna algo egoísta, porque nós fazemos para receber. Deus nos chamou para trabalhar em tempos difíceis. Quais são esses tempos difíceis que Paulo fala a Timóteo? São tempos de luta, tempos de frieza espiritual, tempos em que eu posso servir a Deus, mas não pede para fazer algo que eu não goste de fazer. Deixa eu te falar alguma coisa, então você não está servindo a Deus, você está servindo a sua própria vontade. O que Deus procura de nós hoje é servos dispostos a servir. E se eu sou servo, eu sirvo, eu vou fazer o que Ele pede para eu fazer, não o que eu gosto de fazer. E nós estamos muito dispostos, correndo, ativos, fazendo, indo para lá, indo para cá, e olhando o nosso tempo e falando, não, eu sirvo, mas não pede para eu fazer o que eu não gosto de fazer, que eu não vou. Não conte comigo, eu estou totalmente disponível, mas no que eu gosto. E às vezes nós não percebemos que nós estamos ativos, correndo, com a agenda cheia de uma igreja, e não saímos, e não estamos livres dessa amantes de si mesmo. Você consegue entender isso? Você consegue entender que às vezes nós estamos ativos, fazendo. Eu sou pastor dessa casa. Ao casal que está aí nos visitando, sejam bem-vindos, mas isso não... Eu vi aqui que vocês são cristãos, né? Servem a Deus. Mas eu falo na casa nesse momento. Às vezes é difícil nós abraçarmos um projeto que não fui eu que tive a ideia. Eu sou muito ativo, Carmen. Quero estar aqui, quero estar ali, mas se eu não tive a ideia, não conte comigo. Eu quero fazer tanta coisa, cobro, que não tem muita atividade na obra, mas as poucas que tem, quem cobra não participa. Será que não é hora de nós pararmos e olharmos para dentro de nós e falarmos, Deus nos chamou para esse tempo? Sabe, outro dia nós estávamos com os pastores aqui conversando sobre casa de recuperação. Se eu não abro uma casa, eu não vou ajudar nenhuma. Será que não é hora de, não vou abrir casa de recuperação, mas vou ajudar uma outra que já está aberta? Uma igreja que está na luta, trabalho social. Fazer a obra, se eu tenho, Deus colocou no meu coração, não veio no meu, foi no coração do irmão, o irmão pode contar comigo que eu estou com ele. Às vezes nós estamos cheios de atividades, mas continuamos amantes de si mesmo. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu estou abrindo para você uma realidade que não é o Brasil para a crise industrial. Eu converso com pastores e eu sei que a maior parte dos pastores tem enfrentado esse mesmo tempo. E aí a gente olha para isso e fala, e agora? Lembra que eu comecei essa palavra, que é a ilustração? Eu nasci no tempo errado? Será que Deus errou a época que me colocou aqui na terra? Ou será que eu não estou entendendo o propósito de Deus? Deus acertou, Ele entendeu que em 2025 teria essa dificuldade e Ele decidiu me colocar aqui na terra com esse propósito de servir ao reino dEle. Acabou glória, acabou o amém, mas a palavra está entrando no seu coração. O que Mordecai está falando para Esther é o que Deus está falando para nós. A obra vai ser feita do mesmo jeito se a gente não se posicionar, porque Ele levanta outro. Mas se Ele está nos dando oportunidade nesse tempo de trabalhar, vamos nos posicionar. Se coloque em pé. Se eu continuar, eu vou precisar sair daqui com segurança. Feche os seus olhos. Não é tempo de se esconder, é tempo de se levantar. Deus te chamou para esse tempo.
Deus não errou a geração que Ele te colocou. Esse tempo precisa daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você tem dons, você tem talentos, e o Senhor da Seara, Ele voltará para confirmar com você, e você precisará prestar contas a Ele desses talentos que Ele colocou nas suas mãos. E se Ele colocou talentos nas suas mãos e colocou você nessa época, é porque Ele espera que você use esses talentos para essa geração. A questão maior não é posição. Esther era rainha, e talvez fale, rainha, posição máxima. Não é posição, é propósito. Se Deus fez de você um empresário, comece a encontrar em Deus qual que é o propósito de Deus para isso. Comece a pedir a Deus, fala: Deus, porque o Senhor me fez ser amigo de quem é meu amigo, porque o Senhor me colocou na família em que eu estou, porque o Senhor me colocou na empresa que eu trabalho, porque o Senhor me colocou na igreja que eu congrego. A questão não é posição, a questão não é cargo, a questão é propósito. Se Deus abriu as portas para você, vai muito além do que Ele querer te dar dinheiro, tem um propósito em cima disso. Quem vive por propósito não se acomoda com posição. Tudo que você vive faz parte do propósito de Deus. Romanos capítulo 8 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nenhum sofrimento é desperdiçado. Talvez você está aqui cheio de traumas, cheio de dores, e Deus te chamou para trazer cura para isso, para quem te feriu. Deus te chamou para trazer cura para quem te magoou, para quem te ofendeu. Deus te chamou para trazer cura, para ser a diferença na onde você foi. Talvez você fale: mas eu fui colocado no meio de uma família toda perdida. É para esse tempo que Deus te chamou. Nenhum sofrimento é desperdiçado. As feridas que você carrega, elas são marcas do seu chamado. Coloque a mão no seu coração, com os olhos fechados. Traga a memória aí neste momento. Às vezes que talvez você fala: eu estou vivendo o tempo errado, Deus, por que no meu tempo é mais difícil? Por que na minha vida é mais difícil? Por que o meu ministério parece que é mais difícil de prosperar? Por que financeiramente a minha vida é mais difícil de andar? Por que eu enfrento tanta enfermidade? Por que eu enfrento tanta mágoa? Há um propósito em Deus para tudo isso. Quando o servo do Senhor entende o seu propósito, ele se torna a resposta de Deus. Deus te chamou para ser resposta para essa geração.